Offshore, cena 2, tomada 1. Ai! Que medo! Bom, pessoal, esse segundo vídeo eu gostaria de falar do quinto benefício, né, e bem específico de empresa offshore, de investir no exterior através de uma empresa offshore, que é a eficiência fiscal e sucessão patrimonial. Então, assim, todo brasileiro residente aqui no Brasil, né, ele pode investir no exterior, ele pode enviar remessas de recursos para o exterior, contanto que sejam verificados 2 pontos. O primeiro tem a ver com transparência. Toda vez que a gente envia recursos para fora, a gente tem que informar as autoridades que a gente está levando esses recursos para fora. E o segundo é o pagamento de impostos, né? Não é porque a gente está levando os recursos para fora que a gente vai ficar isento de pagar esses tributos aqui no Brasil. Aí a gente tem uma distinção, tá? Primeiro eu vou falar sobre você levando os seus recursos através da sua pessoa física, e depois a gente vai falar especificamente sobre levar os seus recursos para fora através de uma empresa offshore. Se você leva na pessoa física, primeiro de tudo, você tem que pagar todo o fato gerador, né? Tudo que acontece lá, né? Ou um recebimento de dividendos, ou um ganho de capital, todo o fato gerador lá fora deve ser emitido uma DARF aqui dentro para você pagar. Então, às vezes, não acaba ficando uma coisa meio, digamos assim, não tão simples, né? Imagina que todo fato gerador lá, você tem que pagar uma DARF aqui. Então, esse é o primeiro ponto na pessoa física. O segundo ponto tem a ver que você não consegue abater prejuízos que você teve lá de lucros futuros. Aqui no Brasil você consegue fazer isso, mas se você leva os seus recursos para fora, né, na sua pessoa física, a Receita não entende, ela não tem esse benefício fiscal, né, de você estar abatendo lucros futuros com os prejuízos passados. E uma terceira que eu considero, digamos, esse eu acho que talvez seja o maior ponto de atenção de tudo que a gente está falando aqui, do primeiro e do segundo vídeo. Esse é o que eu gostaria de que vocês realmente prestassem atenção. Eu vejo muitas pessoas levando seus recursos para fora do país, na sua pessoa física, mas não se atentam a esse seguinte ponto. Apesar de você, na pessoa física, né, levando os recursos lá, ser isento da maioria dos tributos americanos, se você vier a faltar, ou seja, morrer, e os seus recursos estiverem lá fora, você paga imposto de transmissão americano, que pode chegar a 40%. Então imagina que você leve R$1 milhão na sua pessoa física, você venha a faltar, esses recursos vai incidir um imposto de transmissão americano, que pode chegar a 40%, do que resta, que seriam ali R$600 mil, você vai ter que entrar em inventário, paga ITCMD, enfim, segue com toda a parte de transmissão do patrimônio, mas tem essa pequena fatiada de 40%, que é o imposto de transmissão americano. Então esse é um ponto de atenção, não estou falando que vocês não devam investir no exterior, mas pelo menos eu gostaria de levar esse ponto ao conhecimento de vocês, e aí vocês avaliem se realmente ainda faz sentido, né, tendo esse ponto aí, se ainda faz sentido vocês levarem recursos na APF de vocês para fora, tá bom? Então, uma vez entendido esse ponto de atenção que eu trouxe para vocês, a solução que a gente tem é o quê? A estruturação de uma empresa offshore. E o que é uma empresa offshore? Nada mais é do que uma empresa, um registro numa junta comercial em um paraíso fiscal. O registro numa junta comercial em um paraíso fiscal está 100% dentro da lei, 100% previsto na lei. Eu gostaria de trazer para vocês 2 pontos que eu acho interessante dois conceitos que eu acho interessante a gente falar sobre. Primeiro é a questão de sonegação fiscal. Sonegação fiscal, sim, é um crime previsto em lei, onde a gente tenta ocultar das instituições responsáveis, né, das autoridades responsáveis, o pagamento de tributos. O que é diferente do conceito de elisão fiscal, que é o quê? Justamente a gente utilizar de ferramentas, de processos, de estruturas previstas na lei para a otimização fiscal, né? Que seria a gente pagar menos tributos ou ao menos simplificá-los. Então, já na estruturação da empresa offshore, existe a definição do planejamento sucessório através das cláusulas de sobrevivência para os herdeiros. O que eu quero dizer com isso? Caso haja falta do titular dessa offshore, existe a cessão, transferência das cotas para os herdeiros de forma automática. Não entra em inventário e não há incidência de ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Definido essa parte,
aí a gente começa a abertura cadastral, né, na XP Investment, e uma vez que a gente está com essa parte ok, aí a remessa de recursos, né? Então você faz, os titulares enviam um recurso, fazem uma remessa de recursos para essa offshore como forma de capitalização, ou seja, há um aumento de capital. Somente nesse momento aí sim entra a parte do assessor de investimentos, do advisor, né, lá de fora, que vai fazer as sugestões, né, você passa as suas demandas, né, aí o processo de investimento ele segue muito parecido com o processo de investimento de qualquer outra assessoria financeira. Vai ter um assessor lá, né, fora, que vai te dar sugestões baseadas nas demandas que tu passar para eles. E aí tem um outro ponto que eu vejo que tem uma diferença bem grande de você investir através de uma offshore e através da sua PF, que é o diferimento fiscal. Lembre que eu expliquei no começo desse vídeo, toda vez que tiver um fato gerador, né, um dividendo, um ganho de capital, você tem que emitir uma DARF e pagar aqui no Brasil. Na offshore é diferente. Tá? Na offshore, há o diferimento fiscal, ou seja, todo o dividendo, todo o ganho de capital, você não precisa pagar nenhum imposto naquele momento. Só vai ter incidência de impostos, né? Imposto de renda e etc. Quando tem ou repatriação de recursos, quando você traz os recursos da offshore, estão lá fora, para dentro do país de novo, ou quando você gasta esses recursos de alguma outra forma, como por exemplo o cartão de débito ou cartão de crédito, que você também tem acesso quando você estrutura esse offshore. Quando acontece isso, né, o resgate desses recursos, né, você pode encarar de duas formas diferentes. A primeira delas pode ser uma redução de capital. Então, por exemplo, eu só vou pagar o imposto de renda no momento, por exemplo, se eu levei $500 mil, eu só vou pagar imposto de renda no momento que eu repatriar mais do que $500 mil para o país. Porque caso contrário, a gente pode simplesmente informar que se trata de uma redução de capital dessa offshore. E uma segunda opção é a gente informar que realmente se trata de uma distribuição de lucros. Então a gente paga aí realmente independente de não ter ultrapassado ainda os $500 mil que eu tinha enviado no começo, eu já trato isso aí como uma distribuição de lucros e aí sim já tenho que pagar os impostos aí nesse resgate. É muito interessante, a gente incentiva muito os nossos clientes que optam por esse caminho, que tenham junto, né, um advogado tributarista, trabalhando em parceria junto, um contador, né, tenham, por exemplo, uma empresa que a gente utiliza a BPTEX, que é a que vai organizar e repassar essas informações para a gente, né, principalmente para um contador, para o advogado tributarista, organizar todos os impostos aqui dentro do país. E também aí tem a parte da XP Investments, que aí sim é a parte de investimentos, né. Então, resumindo o que a gente falou até aqui, com o dólar a patamares mais baixos, faz cada vez mais sentido a gente pensar em dolarização de portfólio ou investimentos no exterior. Uma vez que a gente opte por investimentos no exterior, tem duas maneiras de a gente fazer isso. Através da nossa pessoa física, que tem algumas fragilidades e alguns pontos de atenção, como eu levantei nesse vídeo, e através de uma estrutura offshore, que na minha opinião é uma estrutura muito mais blindada e muito mais eficiente para esse fim, tá? Você falou bastante ali sobre a importância do trabalho conjunto do assessor com o setor jurídico, digamos assim, né? Como é que funciona na dinâmica com o cliente mesmo? É o cliente que escolhe, é a XP, é a Manchester? A gente sempre tem alguns parceiros para indicar, né? Mas isso aí fica totalmente a cargo do cliente, né? Se ele já tem um advogado, um escritório, um advogado tributarista que ele já trabalha, se ele já tem um contador de confiança. O ponto aqui é que, por se tratar de tributos, impostos, isso aí foge um pouco o escopo do assessor, né? Eu, como assessor, por exemplo, o que eu faço? Se eu identifico essa demanda, eu explico como que funciona toda a parte de estruturação da offshore e dou os caminhos para ele. Então, por exemplo, a estruturação a gente gosta de fazer, como eu falei, com a BPTEX, né? Um escritório que só que é especializado na parte de estruturação dessa offshore. Aí depois tem a XP Investments, que aí seria o advisor, o assessor, que fica lá nos Estados Unidos, né? Que ele vai ter conhecimento dos investimentos, de outros ativos que tem lá. E junto com isso, faz sentido você ter o contador aqui no Brasil, você ter o seu advogado tributarista, para, enfim, deixar o negócio mais, deixar toda essa estrutura e todo esse processo mais preto no branco, né? Então, que não vai te gerar problemas no futuro pela falta de alguma informação ou preenchimento de uma informação, né, errada perante as autoridades responsáveis por essa parte. Especificamente para o assessor,
Em uma escala, o quanto que você considera importante ele dominar essa área de tributação? Não, eu acho que cada profissional na sua área, tá? Minha opinião pessoal, né? Eu acho que o assessor ele tem que entender da parte de investimentos, identificar essas demandas ou receber essas demandas e apresentar essas soluções para o cliente, para o investidor. Mas uma vez que o investidor faça a opção de fazer esse tipo de estrutura, eu me sinto muito mais confortável em vez de eu tentar dominar essa parte, eu entregar essa parte para alguém que já faz isso há muitos anos, tem muito mais experiência e muito mais conhecimento. Então, acho que aí seria mais um trabalho, um collab assim, com outros profissionais que faz sentido trazer para a mesa. Sobre você ou a Manchester, vocês costumam fazer muitas offshores? Sim, esse número tem aumentado ao longo dos anos. A informação que eu tenho é que a Manchester é um dos escritórios que mais estruturou offshore no Brasil, né, dentre os escritórios da XP. Então, sim, e acredito que conforme os investidores forem tendo mais acesso a essa informação, forem entendendo dessas estruturas, eu acho que esse número deve seguir o mesmo fluxo, a mesma tendência do que vem acontecendo na própria B3, né? Que é um aumento de investidores, o pessoal entendendo mais sobre investimentos, e eu acho que essas estruturas offshore aí devem seguir a mesma linha. Então, assim, a gente já fez bastante, vem fazendo bastante, né? E acho que esse número deve aumentar nos próximos anos. Você tem uma offshore, eu consigo ter acesso à sua offshore? Consigo pensar em investir nela? Como é que funciona? Na verdade, não, né? Esses dados são sigilosos, a não ser que tu, na estruturação da offshore, você esteja, quando está fazendo lá o planejamento sucessório, você seja um beneficiário, um herdeiro. Caso contrário, é como se fosse um fundo fechado. Os dados que tem ali dentro são sigilosos, né? Tu não tem como um terceiro investir na offshore de outra pessoa, né? Se aquelas pessoas não permitirem, não colocarem no contrato dessa offshore e tudo mais, né? Não é como um fundo convencional que qualquer um que queira investir pode investir naquele fundo, né? A offshore é, por exemplo, sei lá, fiz offshore para minha família, né? Somente a minha família vai ter acesso aos ativos ali dentro, quanto de recursos tem ali dentro, né? São todos dados sigilosos. Por exemplo, tem um valor mínimo ou um valor máximo que eu posso investir sem ter tributação? Os mínimos dependem de cada lugar, então, por exemplo, assim, como eu falei, na XP Investments, tanto na PF quanto via offshore, são $500 mil. Tem outras corretoras, como eu falei, que estão fazendo, eu acho, um bom trabalho, aí os mínimos são menores, mas tem que, às vezes, pesar o custo, né, de tipo, às vezes tu vai levar tão pouco recurso lá para fora, será que vale todo o tempo, toda a energia que tu vai colocar, de ter que fazer uma remessa, né, fazer um cadastro, uma corretora de câmbio, fazer remessa, ter mais uma coisa para cuidar, toda vez que tem um fato gerador você tem que pagar DARF aqui, então às vezes quando eu acho muito pouco recurso, às vezes tu pode tentar achar algumas saídas de investir fora, mas aqui dentro, né, através de um BDR, através de fundos internacionais. Mais uma vez, uma opinião pessoal minha, quando é muito pouco recurso, eu acho que aí vale a gente tentar dolarizar, ter essa exposição cambial também, mas utilizando ativos aqui dentro do país. Então, pessoal, tentei nesses 2 vídeos trazer um pouquinho mais sobre esse conceito aí, essa estruturação de uma empresa offshore, por que eu acho essa estrutura tão eficiente. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me mandem sugestões, deixem nos comentários aqui o que vocês acharam. Se vocês tiverem outras ideias de conteúdo que vocês gostariam que eu falasse, abordasse aqui no canal, fiquem bem à vontade, super bem-vindo isso aí, tá bom? Até a próxima. Tá nos contratos, né? No dessa offshore. Ah, cara, não. Saco. Eu fico me enrolando isso aí, cara. E o que seria uma empresa... Quando a gente vai comer... Tem como ver como é que acabou o último vídeo, o que eu tava falando ali de PF, como é que eu acabei. Não precisa ver. Aqui, ó.